Eu agradeço ao pastor da igreja pela confiança que nos dá de usar o público para falar do amor de Deus. E já agradeço a oração dos irmãos que estão à minha retaguarda, que eu sei que vocês vão orar para que Deus fale conosco. E já falo desde já, se falar alguma coisa fora da Bíblia, pode mandar eu calar. Eu não tenho eloquência para pregar, mas eu só sei falar que Jesus é bom. E foi isso que eu aprendi. O que eu aprendi de teologia, eu falo que eu aprendi debaixo da mesa. Porque quando eu era criança, eu lembro que meu pai, o pai da irmã Sueli, ele estudava muito a Bíblia, principalmente a escola dominical, junto com o diácono da Assembleia de Deus, por nome de irmão Júlio. E meu pai, nessa época, ele congregava no Brasil para Cristo. Mas ele era dedicado e tinha um amor muito grande por esse irmão Júlio. Pouco tempo depois, ele foi congregar na Assembleia de Deus. E eu ficava ali perto ouvindo os dois falarem sobre a Bíblia. Eu achava aquilo bonito. E aquilo foi aquele desejo que foi crescendo no meu coração. E graças a Deus, o pouco que eu aprendi por ele, eu não esqueci. E Deus foi nos dando graça, que a promessa que Deus fez a ele, ao meu pai, cumpriu-se nos filhos dele. E aqui nós estamos, pela graça e misericórdia de Deus. E tudo porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus amados irmãos, abra suas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 12. Segundo Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Segundo Coríntios 12, primeiro. Eu sempre falo nas igrejas que nós só devemos esperar aquele que tem oportunidade aos irmãos acharem o versículo, a leitura que foi citada, em duas oportunidades. Primeiro, quando for dada a oportunidade para a leitura oficial. E segundo, quando for dada a oportunidade para pregar. Quando é me dada uma saudação ou uma palavra, eu tenho que ter em mente que atrás de mim vem outras pessoas. Então não posso me deter muito esperando porque a igreja ache para que eu possa ler. Mas quando foi me dada a oportunidade para trazer a palavra, então, para que os irmãos acompanhem o raciocínio e o que está escrito, eu devo me guardar. Amém? Leiamos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Deu um sinal de assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Meus queridos irmãos, na leitura que nós vemos o apóstolo Paulo fazer uma defesa do seu apostolado. Porque quando ele escreve essas palavras que nós lemos, ele tenta mostrar ao povo o que ele tinha recebido de Deus, não por vontade própria. Porque no meio da igreja de Coríntios havia aparecido alguns apóstolos, alguns irmãos, alguns pastores, que tentavam desfazer do apostolado de Paulo, de uma maneira tal que, contrariando os ensinamentos da Bíblia, eles procuravam mostrar a si mesmo como um homem escolhido de Deus. Eles tinham revelações, eles tinham visões, e Paulo, na sua simplicidade, ele não procurava mostrar aquilo que ele era, porque no seu pensamento ele não queria que o povo seguisse por aquilo que ele viu, mas por aquilo que ele pregava. Então, note bem que Paulo diz que, olha, há 14 anos eu conheci um homem, e esse homem era ele, porque depois nós vamos ver na leitura seguinte, que ele diz: há 14 anos eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora de corpo, ele foi elevado aos céus. Por que isso? Primeiro, ele não queria se colocar no meio daqueles que foram arrebatados, como Enoque e Elias. Mas ele diz: esse homem foi levado ao paraíso. Note que ele fala 14 anos. Se é 14 anos, Paulo não tinha nem começado a sua primeira viagem missionária. Ele ainda estava aprendendo daquilo que Cristo passou para ele. E quando ele começa a mostrar isso, é pela necessidade que ele tinha de mostrar. Olha que ele já tinha escrito outras cartas, mas dentro do seu coração, ele queria mostrar a Jesus, não o que ele tinha visto. Ele queria mostrar a Jesus ressuscitado. Ele queria mostrar que Deus era aquele que prometeu enviar seu Filho para salvar o mundo pecador, e não mostrar a figura dele. Mas o que é que chama atenção aqui, meu irmão? O que chama atenção não é a revelação que Paulo não nos mostra, mas o espinho na carne que Paulo desce quando desce da revelação. Mas por que isso? Veja que Paulo fala: olha, 3 vezes eu orei, mas a resposta foi não. Primeira vez, não. Segunda vez, silêncio. Na terceira vez Deus fala: olha, basta. Nós vamos ver que é uma das poucas vezes que Deus manda o crente parar de orar. Basta. Não ora mais sobre isso. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque a obra de missão, a obra de evangelismo, ela não era feita com estrelato, com homens de grandes nomes, com homens de grande pompa, com aqueles que arrastam a multidão. A verdadeira obra de evangelismo é feita por crentes simples, mas cheios da graça e do poder de Deus. Mas há uma diferença, porque para ter graça é preciso ter um espinho. Não se tem poder de Deus sem ter um espinho na carne. Não tenha graça se não tiver espinho. Quando Paulo ora e Deus responde, não é que Deus queria criar um espinho. Deus queria mostrar para Paulo que era pelo local que estava o espinho, que a graça dele ia entrar. Por quê? Você já pensou na vida de um homem como o apóstolo Paulo? Conhecedores da letra, doutor, estudou no melhor conservatório, na melhor escola, aos pés do melhor mestre da sua época, com o conhecimento que ele tinha. Se não tivesse um espinho na carne, como é que seria o cartão de apresentação do apóstolo Paulo nos nossos dias? Nós vemos homens falhos que não chegam vamos dizer, a 1% do que foi Paulo.
coloca nos seus cartões hoje nas redes sociais todas as suas feituras como apresentação para o seu evangelismo, para as suas cruzadas. Quando Paulo apresentava Jesus, quando Paulo apresentava aquele que morreu para salvar o homem do seu pecado, quando Paulo mostra que a necessidade do homem pecador é que se aceitar a Jesus para não ser condenado e ir para o inferno. Agora pense no apóstolo Paulo, seu espinho na carne. E quando nós olhamos na Bíblia, meus queridos, nós vamos ver que diversos homens de Deus tiveram um espinho na carne para fazer a obra de Deus. Tiveram um espinho que o acompanhou, que o acompanharam até o fim da sua jornada. Nós vamos começar com o mensageiro Noé. O que Noé, qual é o espinho na carne de Noé? O espinho na carne de Noé era a sua geração incrédula, que não aceitava a sua pregação, que não deu crédito naquilo que ele falava, porque não via chuva. Mas quando veio a chuva, eles lembraram que Noé havia dito que ia chover. É um símbolo de espinho na carne. Vamos mais adiante. Qual foi o espinho na carne de Elias? Jezabel. Por quê? Porque quando Jezabel mandou matar todos os profetas e servos de Deus, e Elias se sentiu só de uma maneira, que entrou dentro de uma caverna e pediu a morte, pensando que estava sozinho. Meu querido irmão, você não está sozinho nesta obra. Deus ainda tem muitos que estão aguardando o momento certo de aparecer. E quando Elias na caverna aparece, Deus fala: Elias, eu ainda tenho 7.000, todos que não dobraram o joelho diante de Baal, esses são os meus servos. Você não está sozinho. Então, meu querido, faça a obra de Deus, confiando no Deus que te chamou. Porque se eu fosse falar, confiar na minha pessoa, vamos falar assim: o que eu sou, o que eu falo. Porque o verdadeiro missionário, o verdadeiro servo de Deus, irmãos, ele se alegra quando vê outros falando e o povo aceitando a Jesus. João Batista estava preso, encarcerado, e alguém foi falar: olha, sabe aquele homem que você batizou lá no Jordão? Sim, ele está fazendo mais discípulo que você. E João Batista olha para os seus discípulos: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Está bem cheio do Espírito Santo, conhece o seu lugar na obra de Deus. E Paulo, ele olha para o povo, ele não quer que o povo pense dele mais do que ele é, um super-homem. Mas ele olha: se eu tiver alguma coisa que me gloria, eu tenho revelação também. Eu conheço, eu fui até o terceiro céu, eu fui lá, ouvi palavras inefáveis, que não é lícito ao homem falar. Mas também, quando eu desci, veio aquele espinho me atormentar. Engraçado que a Bíblia não diz que espinho que era. Alguns falam uma coisa, outros falam outra, mas não devemos conjecturar aquilo que a Bíblia não fala. Onde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar. Mas tem uma coisa, tem um espinho na tua carne que Deus quer te usar, para a graça dele entrar cada dia. Não peça para ele tirar, peça graça para fazer a sua obra. Aleluia! Eu conheço um rapaz que há muitos anos ele orava para Deus me dar uma esposa. E a oração dele era da seguinte maneira, isso dentro do coração dele, ele falou: ó Senhor, eu quero uma esposa, eu preciso casar. Mas, Senhor, se tu me dá uma esposa enferma para que eu cuide dela, eu te agradeço. E Deus fez. Deus fez do jeito que ele pediu. E quando um dia ele foi reclamar, mas não te pediu, eu espinho na tua carne, para que meu poder, a minha graça, seja sobre a tua vida. É isso que eu te dou. Eu não curo, eu não tiro, eu não faço, mas tu vai suportando, porque na oração de Paulo, Deus disse: eu não vou tirar, mas eu vou te dar graça para que você resista a esse espinho e seja o meu arauto, a da minha palavra.
Testemunho pessoal. Nos anos 90, casado novo, passamos por uma situação muito difícil. E eu estava fazendo um curso para segurança. De manhã eu comia feijão com arroz e à noite arroz com feijão. Era assim. Comia logo cedo porque eu fazia um curso, ficava das 8 às 17 horas. Não tinha dinheiro para poder fazer isso. Mas só que teve um dia antes disso, eu achava bonito, acho bonito, meus irmãos, se encher do poder, ficar pulando, vibrando, e não dá nisso, porque é o meu ser. Porque Deus, a graça de Deus, ela se amolda a gente, a multiforme graça de Deus. Eu não sei fazer isso, mas eu acho bonito. E eu falei, Senhor, eu quero dar muita graça para esses irmãos. Eu quero ser igual a eles. Aí eu comecei a reclamar. Jesus, mas por que isso? Por que disso, Senhor? Por que essa situação, Senhor? E um dia eu tinha acabado de orar para jantar e falei para você, Jesus, por que isso? Ele falou, mas tu não pediu para nadar no rio da graça, Ifane? Olha você nadando aí também, meu querido. Você não quer ser cheio do poder de Deus? Então aceita o Espírito de Deus na tua vida. Você quer ser cheio das bênçãos de Deus? Lembre-se de Jacó. Eu quero dizer que tem muitos que dizem, Jacó guerreou com o anjo e não quis soltar. Querem ter a bênção de Jacó, mas não querem sair mancando igual Jacó. Querem a bênção de Jacó, mas não querem sair mancando igual Jacó. É o sinal de Deus na tua vida. E para você ser um pregador, tem que ter sinal de Deus na tua vida. Tem que ter o que Paulo teve, foi uma marca, carimbado. Foi para o céu, falou, olha, agora vamos carimbar para mostrar que ele é daqui. Se você não tiver testemunho da tua vida pessoal, o teu ministério não vai para frente, porque você não tem a graça de Deus. Você precisa ter uma marca de espinho na tua vida. Como nós somos lá no Nordeste, de vez em quando nós íamos na mata, ia no rio, e no caminho tinha uns pés de macaíba. Macaíba é uma palmeira, dá um fruto bem gostoso. Quando está madura, no cimo de sol. Mas o problema da macaíba era os espinhos da palha. Porque quando a gente ia pegar, às vezes esquecia de olhar no chão, tinha uma palha com espinho. E dava trabalho daquilo sair, porque ele era fino. Dava um trabalho daquele, que são todos 3 a 4 dias, muitas vezes, para que o corpo expulsasse aquele corpo estranho. Mas o Espírito de Deus na tua vida, nem Satanás expulsa, porque foi Deus que colocou, e ele não só sai dali quando você for para a glória. Quer ter graça? Como é que é esse espinho? Pode ser um filho, um marido, um colega do trabalho, uma irmã no meio do ciclo de oração. Pode ir em qualquer lugar. Você acha que não tem isso, não? Tem. Nós precisamos mostrar que somos de Deus. E para mostrarmos que somos de Deus, nós precisamos ter a marca de Deus. O teu ministério, meu irmão, minha irmã, não é marcado pelo homem, não é trazido, você não veio, foi trazido pelo homem. Foi Deus que te chamou, que te escolheu, foi Deus que te trouxe, foi Deus que te deu graça, Deus que dá graça para resistir, e essa graça se renova a cada dia na tua vida. Muitas vezes dá vontade de parar, mas Deus não te deixa parar, porque a obra não é tua, não é do homem, é dele, ele necessita de pessoas como você, com o espinho na carne, mas cheio de graça para fazer a sua obra. Nós não podemos fugir. Eu quis fugir. Aos 13 anos de idade, eu tive um sonho no qual Deus me mostrou o que eu seria. E dos 13 anos aos 32 anos, isso 25, aos 31 anos,
Eu fugi. Não. Eu estou aqui, não é porque quando alguém pergunta, quem você é? Eu falei, pela graça e misericórdia de Deus, contra a minha vontade, eu sou pastor. Não sou eu. Se você vê, era da vontade de Paulo ser perseguido? Não. Era da vontade dele ser cristão? Não. É só ler a Bíblia. Capítulo 9 de Atos, quando Paulo vai de Jerusalém a Samaria, a Damasco, para prender os cristãos, ele tem um encontro com Jesus, que ele aparece e pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, Senhor, quem fala, quem tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues, e duro para ti recalcitar contra os aguilhões. Mas no capítulo 10 do livro de Atos, nós vamos ver quando Deus manda Ananias. É interessante essa passagem, eu acho muito interessante, porque quando Deus fala, Ele dá nome e endereço, fala para um lado e fala para o outro. Quando Deus fala verdadeiramente, quando Deus chama Ananias, sim, Senhor, vai até Damasco, a rua chamada direita, na casa de um certo Simão Curtidor. Lá tem um homem de Tarso chamado Saulo. E eu já mostrei a ele em visão que vai chegar um homem, vai orar por ele e vai recuperar. Peraí. Senhor, esse camarada é perigoso. Eu sei, Ananias, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por amor ao Evangelho. Você não sofre, não é porque você está na frente do trabalho, não. Você não sofre, você sofre porque Deus te escolheu por amor ao Evangelho. Então você tem que levar essa carga. E eu fugi dos 13 aos 33 anos. Mas quando foi em maio de 95, Deus marcou um encontro comigo. Minha esposa teve um filho, segundo filho nosso. No primeiro dia ele teve meningite. Com a meningite veio as convulsões. As convulsões ficou quase 30 dias internado. E todo dia eu no hospital. Todo dia. E um certo dia, os irmãos orando, tiveram a revelação. Eu falei, irmão, irmã Leia, nós vimos uma criança recém-nascida e um fio ligando ela do tornozelo ao céu. Falei, isso são as orações. E um dia eu cheguei no hospital, meus queridos, eu falei assim, Senhor, eu sei que a culpa desse rapaz daqui é minha. Eu sei que é minha. Se tu me queres na obra, eu estou aqui, Jesus. Mas me faz um favor. Ou tu tira ele daqui e manda para casa, ou tira ele daqui e leva para o céu. Mas eu não quero vê-lo mais aqui. Eu estou à tua disposição. Porque, meus queridos, eu nunca quis ser pastor. Porque meu pai ele não chegou a ser consagrado pastor, mas ele fazia o serviço de um pastor. Nem a cooperador, carteirinha de cooperador ele teve, mas era um exímio cooperador e evangelista, que nos seus 70 e poucos anos, quando ele estava na sua idade avançada, ele chamava meus irmãos menores, até eu fiz parte disso também, pegava uma caixinha de papelão, colocava um amplificador dentro, uma corneta, um microfone, evangelismo, 7 dias por semana. E não era pertinho não, era um negócio de 4, 5 quilômetros longe de casa. Ele saía de casa às 5 horas da tarde, chegava 9, 9 e meia da noite, muitas vezes. E eu sabia o quanto doía, porque nas igrejas, algumas igrejas que ele passou, vinha com ciúmes a fofoca. Eu não sei como no meio do povo de Deus tem tanto crente fofoqueiro. Perdão. Glória a Deus. Me corrija. Está querendo tomar o lugar do outro. Deus não te colocou nesse lugar porque você ainda não se converteu. No dia que você se converter, Deus vai te encher da sua graça, vai colocar o Espírito na tua carne e você vai saber que Ele é Deus. Então você vai poder assumir outro trabalho.
errado, eu já falei, pode falar que eu falo. Então eu não queria, meus queridos, por causa disso. Eu fugi, eu era relaxado. Meu negócio era estar na igreja, tomando os instrumentos, tocando, cuidando do som. Era muito bom. Rapaz, eu nunca tinha perdido uma noite de sono. Passei, depois comecei a ter igreja, perdi várias noites de sono. Várias. Até os cabelos ficaram mais brancos. Eu tenho uma mechinha aqui na frente, agora está misturada com as outras. Desde os 25 anos de idade, ela estava aqui intocável. Só ela aparecia. Agora minha cabeça parece alguma moça. Sabe por quê, meu querido? A preocupação. E ontem eu estava falando com o pastor do nosso ministério. Eu falei, pastor, você quer saber o camarada que dá para fazer o serviço? É aquele que corre e que não quer fazer. Porque ele acha-se incapaz. E quando ele se acha incapaz, é aí que o poder de Deus transporta na vida desse camarada. Porque Deus mostra para Paulo que para ele, para Deus, era melhor ter um camarada humilhado, cheio da graça, do que um orador prepotente, seco, sem direção, sem nada, sem saber do Espírito Santo. É por isso que o Espírito não sai da tua vida. Aleluia. Meus queridos irmãos, pregar bonito é bom, cantar bonito é bom, mas ter a graça de Deus é melhor ainda. Você cheio de graça. Uma coisa particular da vida da minha esposa, meus irmãos, é que tem dia que ela não consegue fazer nada de casa. Mas tem dias que quando ela só não vai cantar, não é bom. Parece que ela não tem nada, parece um menino de 15, 16 anos. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, como pode? E parece que num dia, às vezes ela chega assim, olha, nós vamos dar um lugar. Aí ela passa a semana toda sem fazer nada. O irmão João tem que cozinhar, tem que arrumar tudo. Mas ela chega na igreja, eu já vi aquela mulher a cada pulo. Sabe o que é? É a graça de Deus. O Espírito da casa está na vida dos dois. Se o teu ministério é junto com o teu esposo, o que ele passar, você vai passar. O que você passar, ele também vai passar. Porque são dois unidos com a sua carne. Mas o bom é que a gente dá risada, a gente chora de alegria, porque é um ministério. É Deus quem deu a nossa vida. E o Espírito não é para ferir, é para que a graça seja mais. Olha, Jesus! O Espírito não é para ferir, é para que a graça é. Glória a Jesus! Aleluia! Oh, Jesus! Então, meus filhos, eu passei isso. Até que em 2000. Estava numa congregação tranquila, arrumando as coisas, do jeito que eu saí. Olha, eu era tão relaxado que teve um dia que eu cheguei para um culto, eu tocava com o Rio do Nordeste, camiseta de sandália baiana. Camisetinha bem por aí. Eu passei para lá, ninguém dá nada. Não daqui. Aí, no Nordeste, se obedece uma escala de trabalho. Na sede manda a escala de todos os cursos de pregação. Quem vai pregar, quem vai dirigir, e assim vai. E nessa congregação, que o nosso conjunto era o nome do conjunto auxiliar da evangelização. Então esse conjunto, ele disse, vai ser na congregação, olha, você sai de casa bem à vontade. Quando eu chego lá, meu amado, o auxiliar do pregador, do dirigente do culto, faltou. Mas aí tudo bem. Quando foi na hora de recolher a oferta, não tinha outro mais, ficou o irmão na porta, ele olhou para mim, vai você mesmo, tira a oferta. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Nunca passei tanta vergonha na minha vida como naquele dia. Porque eu me senti nu diante de Deus. Eu desprezei a obra de Deus pelo capricho meu. Eu desprezei aquilo que Deus tinha me chamado desde o ventre da minha mãe para fazer. E eu sabia que Ele queria que eu
peixe está te esperando. Cuidado! Eu nunca senti tanta vergonha. Eu passava na frente dos irmãos de cabeça baixa. Por quê? Porque Deus tem uma obra com você, meu querido. Não puxa daquilo que Deus está te chamando. Mas lembre que o espinho na carne vai entrar. E não vai entrar fácil, não. Pode até entrar fácil, mas vai ser difícil de sair. Mas o bom é que você vai poder cantar, vai se alegrar, e quando chorar, suas lágrimas serão de alegria, porque Deus te encheu, Deus te deu força, te capacitou. É interessante que, olhando os discípulos de Jesus, os apóstolos, só tem dois que tem um nível mais elevado do que os outros: Mateus, que era coletor, é isso, e Paulo, que nem ele nos apóstolos estava, porque ele não se sentia apóstolo, porque ele disse: eu me sinto como um abortivo entre os apóstolos, eu sou o menor. Os outros eram pescadores, homem do dia a dia, tinha até o faccioso, pertencia a paixão, Judas, certo? Mas uma coisa que me interessa, que me dá tanta alegria, irmãos, quando eu vejo aqueles homens falarem através da Bíblia. Pedro, no seu primeiro discurso, depois da descida do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de unção, fez uma pregação tão linda, tão gloriosa, que mais de 3.000 almas se entregaram ao Senhor naquele dia. Aí quando eu vejo os outros aqui dizer: olha, eu ganhei tantas almas para você esse ano, eu falei: meu Deus, misericórdia, porque não chegou numa pregação, só Pedro ganhou 3.000, e depois? Outro dia eu disse para vocês, pastor, eu falei: eu olhei para o pastor, eu não sou pregador, não sou pregador de alma. Pregador de alma é Pedro, Paulo, Tiago, porque eu não sou pregador de alma, não sou eu que convenço a alma, quem convence é o Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus fala no capítulo de número 16 do Evangelho segundo São João. Quando ele vier, ele convencerá do o mundo, do juízo e do pecado. Isso foi o que Jesus falou. Mas a graça de Deus, ela tem que estar na nossa vida. O bom missionário, ele tem que saber, não precisam sair daqui para os Estados Unidos. E vocês podem ver que a maioria dos missionários só querem ir para os States. Esse dia apareceu lá na série, com o Gregal conosco, muito tempo, foi para os States, falando meio enrolado. Quando foi ofertar, tirou uma nota de dólar, acho que foi uns $10, colocou na sala. Foi engraçado. Pensa, será que Jesus só chamou missionário dos Estados Unidos para a Europa? Será que o Piauí precisa? Será que o Nordeste não precisa? A Amazônia precisa? As favelas de São Paulo precisam. Porque a missão, ela é cultural e transcultural. A ordem de Jesus para os missionários foi: começai, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Não queira ir para onde Deus não te mandar. Não queira fazer aquilo que o Espírito Santo não te ordena, só por impulso. Fica no teu lugar e deixa ele trabalhar. E não se apresse para assumir nada. Deixa Deus te chamar. Agora uma coisa. Quando nós lemos o livro de Jonas, pequenininho, 4 capítulos, nós vamos ver que o intuito, Deus chamou Jonas e falou: vai até Nínive. Jonas compra a passagem, vai para o coronavírus para a Espanha, região da Espanha. Mas no meio, o plano de Deus não estava como Deus queria. O que é que Deus faz? Manda o vendaval, vem aquele, joga-se as coisas preciosas do navio,
Mas o desobediente e fujão não foi jogado. Os homens olham, o que é você? O que você está fazendo? Pelo amor de Deus, olha, eu sou hebreu, se você do céu. E se você me jogar no mais fácil? Fecha a boca aí. Meu pai dizia que nesse episódio de Jonas, na oração de Jonas, capítulo 2, havia 2 agoniados ali dentro, naquela ocasião. Jonas por estar na barriga do peixe, e o peixe por estar com Jonas na barriga. Você já pensou 3 dias sem poder comer, por estar com um abscesso dentro de você? Assim são os desobedientes que querem fugir da obra de Deus. O mar só vai se acalmar quando você entrar na barriga do peixe. Não fuja, mas a graça de Deus na tua vida é mais importante do que qualquer coisa. Deixa Deus agir na tua vida como Ele quer, não como você quer. Paulo queria que o espinho fosse tirado, mas Deus falou: olha, não, eu vou fazer melhor, eu vou dar a minha graça para que você suporte essas dores, suporte essas aflições, suporte o que vem sobre você. E quando nós lemos o capítulo de número 11 de 2 Coríntios, nós vamos ver a descrição de que Paulo fala. E ele dá uma coisa nessa carta, ele fala: olha, dos judeus eu recebi 40 açoites menos 1. Fui descido pelo cesto, fui náufrago, passei fome, passei frio, fui esbofeteado. Mas com tudo isso, que eu vou me alegrar é nessas fraquezas, não por eu ter visto muita coisa. Eu me alegro naquilo que Deus quer, porque na minha fraqueza o poder de Deus sobressai. Alguns tempos atrás, eu estava ouvindo um rapaz cantar o hino, que diz assim: enquanto a vitória não vem, tem graça. Enquanto esta luta não passa, tem graça. Enquanto o dia não chega e a noite não passa, minha graça vai te alcançando, minha graça vai estar contigo para te renovar. Recebe da minha graça, com ela vai trabalhando. Se alguém perguntar como em meio a tudo isso continuas cantando, recebe da minha graça, vai fazendo o meu querer. Se tem espinho na carne, vai ter sempre graça para você sobreviver. A graça de Deus é que nos faz sobreviver. Por mais problemas que tenhamos, é a graça dele que nos mantém de pé. Que Deus nos abençoe. Ele nos guarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Cadê os chamados? Cadê os irmãos que foram chamados? Aleluia. Hoje estava triste para sair, né, irmãos? Muito calor. Eu confesso que eu pensei em desistir algumas vezes, mas o chamado, eu disse: não, eu não posso deixar meus irmãos ali. E nós saímos hoje numa luta, né? Graças a Deus que o carrão do Rogério tem ar-condicionado, né, Rogério? Levou os irmãos, foi uma bênção. Chegamos na casa dos irmãos, somos bem recepcionados, mas ainda falta pessoas, falta missionários nessa obra. E eu quero te convidar nesta noite para fazer parte desse trabalho de missão. Nós não precisamos ir até a África, até a Europa, se o Senhor nos chamar. Mas enquanto Ele não nos chama, vamos ficar aqui em Jerusalém, vamos ficar aqui na Judéia, vamos ficar aqui na Samaria, vamos ficar aqui até que o Senhor nos leve aos confins da terra. Essa igreja tem tanto para fazer. Irmão David tem tanto trabalho com os adolescentes, precisa de irmãos para ajudar na palestra. O círculo de oração precisa de tantas irmãs para ajudar em alguma coisa. O altar, a igreja, e o Senhor conta comigo e com você. Cadê os irmãos que se comprometem a realizar essa obra? Não fuja. Aleluia, não fuja. Ah, isso não dá porque eu tenho esse problema. É um espinho na carne. Deixa o Senhor te usar do jeito que você está e vai te dando vitória, como foi pregado aqui na noite de hoje.
Ao ouvir essa palavra, tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode te transformar. Só há um mediador entre Jesus, entre o homem e Deus. É Jesus Cristo. Tem alguém? Os crentes, levantam as mãos e glorificam Jesus, por favor. Todos são crentes. Deus os abençoe. Quero com alegria apresentar o Erlins. Está conosco. Como vamos dizer o nosso irmão Erlins, irmãos? Quero agradecer a todos os irmãos que participaram da escola bíblica dominical na manhã de hoje. Quero agradecer os irmãos que estiveram conosco aqui no ensaio, com a mocidade, e saíram conosco, as casas que nos recepcionaram. Tivemos um banquete na casa da irmã Maria, foi uma bênção. Deus abençoe a todos. A semente foi plantada e agora nos basta regar. Amém? Retorna a palavra ao pastor Adenil. Amém, crente? Quem tomou posse dessa palavra aí, irmão? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no que, irmão? Na fraqueza. Dá para entender Deus, irmão? Dá para questionar Deus? Deus é para ser adorado, Deus é para ser exaltado e glorificado nesta noite, amém? Eu tomei posse. Quem tomou posse, levanta a mão. Irmão, não esqueça de passar na cantina. Pastor Adilson está lá no Valo Velho. Foi quinta-feira, foi para o Valo Velho. Hoje foi para o Valo Velho. Hoje ele tinha uma cerimônia para fazer aqui, né? Eu vou passar para o nosso pastor Bruno. Sempre ele vai orar pela nossa irmã André, nosso irmão Jair, que está lá em cima escondendo lá, né? Lá em cima escondido, está lá. Desce. É todo ano, irmão. É todo ano. Fica de pé em nome de Jesus, irmão. Desce aqui, irmão Jair. Irmão Jair é uma bênção dessa igreja. Amém? Família da nossa irmã Andréia são uma bênção nessa igreja. Certeza que o pastor Bruno vai orar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmão? Amanhã continua, né, irmã Cláudia? A campanha de oração. Falta quantos dias, irmã Cláudia? Quinto dia amanhã, irmão. Falta mais 2 dias para terminar, né? 2 ou 3, né? 3 dias, irmão. Você está convidado para ver a campanha de oração das 7. Das 7, né, Cláudia? Das 7. Das 7h30 às 8h30. Você que gosta de orar, gosta de estar na presença do Senhor, vem orar em nome de Jesus. E terça-feira